Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos na noite desta segunda-feira, dia 28 de fevereiro, nossa última palestra online deste mês. Hoje a nossa palestra é gravada, mas quero agradecer imensamente a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado as nossas palestras, prestigiaram aqui durante todo esse mês, que está se encerrando, pelos nossos canais oficiais de transmissão, vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sor. Nesses canais aí, nesses canais oficiais, nós fazemos as nossas transmissões ao vivo e também as palestras que já foram ao ar, elas ficam disponíveis aí para quem quiser assistir, para quem perdeu alguma palestra, para quem quiser assistir novamente alguma palestra que já tenha ido ao ar. E também no nosso site, jefasorocaba.com, todas as nossas palestras ficam lá gravadas. Então, o pessoal que quiser assistir ou rever alguma palestra, é só entrar nos nossos canais oficiais de transmissão. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, para a gente harmonizar aqui o nosso ambiente, para a gente agradecer principalmente, a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos que temos recebido, e agradecer, por mais esta noite. Então, vamos à nossa prece de abertura. Agradecendo então mais uma vez a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham e que sempre estão conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Que estejam mais uma vez abençoando a cada um dos irmãos que estão aqui nos assistindo nesse momento, aqueles que forem assistindo numa outra ocasião, que recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio e todo amparo que estiverem precisando. Que o nosso Pai maior ilumine e abençoe a todos os lares, a todos aqueles irmãos, principalmente aqueles que estão mais necessitados. Fazemos uma prece especial, desde já, um pedido especial, por todos aqueles que vêm sofrendo com essa guerra lá na Ucrânia e na Rússia. Que o nosso Pai maior tenha misericórdia de todas essas pessoas que estão envolvidas, que dê a luz e que dê a paz no coração de cada um dos envolvidos, para que possam perceber tudo aquilo que estão fazendo, que possam ter a lucidez de resolverem questões de uma outra forma que não através da violência. Que o nosso Pai maior esteja sempre presente em nossos lares e em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a nossa palestra é gravada, como eu disse, com a nossa querida amiga Nilza Michelin, que gravou com muito carinho a palestra para a gente. Mas antes da gente passar a palavra para ela, vamos passar aqui os nossos recados, os recados do nosso Centro Espírita, para o pessoal que está nos acompanhando aí, que pela primeira vez, para o pessoal saber aí das nossas atividades. Então, as nossas atividades online, primeiramente, toda segunda e toda quinta-feira nós temos palestras às 8 horas da noite. Lembrando que na segunda são temas mais espíritas, na quinta são temas mais voltados aí para a questão dos animais. E também na quinta-feira nós temos um trabalho de vibrações à distância, que inicialmente fazíamos apenas para os animaizinhos, mas que hoje também fazemos para os humanos. É só mandar os dados aqui para a gente. E muito importante, que na quinta-feira as pessoas estejam sintonizadas, estejam conectadas com o plano superior, fazendo um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração de onde estiverem, para poder receber esses benefícios espirituais. Aqui as nossas palestras já do mês de março, Hoje a nossa última palestra de fevereiro. Quinta-feira agora já estaremos no mês de março. Então toda a nossa programação aí, para o pessoal já ir se programando, já poder imaginar que essa palestra eu quero assistir, essa eu não vou perder, ou aquela eu vou assistir depois. Então fica aí já a nossa programação de palestras para o mês de março. Nosso trabalho presencial, todo primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9h30 da manhã. Próximo domingo agora, dia 6 de março, nós teremos o nosso trabalho presencial. Quem quiser passar no nosso trabalho presencial, a gente sempre orienta a entrar no nosso site, jefasorocaba.com, e fazer a inscrição, fazer o agendamento do trabalho do atendimento presencial. Esse trabalho que nós retomamos em agosto de 2021, ainda por conta da pandemia, a gente ainda tem feito algumas restrições de pessoas, o número menor de pessoas ali no centro. Então, para a gente não ter nenhum tipo de problema, a gente orienta sempre as pessoas a entrarem no nosso site e fazer esse agendamento. É muito simples, Quem tiver alguma dificuldade pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp também.
É o nosso Bazar do Jefa, né? No dia do nosso trabalho presencial, nós temos ali vários produtos à venda, né? Sempre com a temática sempre voltados, né, para as questões dos animais, né? Tem ali saquinhos de lixo para colocar no carro, tem papel de presente, tem roupinha, tem vários produtos aí para quem quiser comprar alguma coisa. Vai estar ajudando, né, a manutenção das nossas despesas do Jefa. E tem os livros também, né? Os livros com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser comprar algum desses produtos no dia do nosso trabalho, é só conversar ali com a gente. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Então, tem aí várias formas aí do pessoal poder nos ajudar. E quero agradecer imensamente, né, a todos aqueles que têm nos ajudado, todos aqueles que têm contribuído aí com o Jefa Sorocaba de uma forma ou de outra. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Bom, já falei demais, vou passar aqui a palavra agora para a nossa querida amiga Nilza Miquelin, né, que, como eu disse, né, gravou com todo carinho a palestra para a gente, né, com o tema Face Oculta. Tenho certeza que todos vão gostar bastante, né? A Nilza, uma palestrante muito experiente, né, faz palestras em vários centros espíritas aqui pela região de Sorocaba. Então, Nilza, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu carinho, que Jesus esteja sempre presente na sua vida, né, e que você possa sempre estar aqui com a gente também, fazendo palestras ao vivo ou gravando as palestras. Para a gente é uma alegria muito grande. Olá, queridos amigos. É com muita alegria que estou aqui, atendendo a um pedido amoroso desta casa tão querida, para conversarmos um pouquinho. Hoje eu trago para a nossa reflexão A Face Oculta. É um texto que está no livro Encontro Marcado, Psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Do que é que nós vamos conversar? De compaixão. Olha que interessante. Vamos falar da necessidade da compaixão que devemos ter pelo outro, mas sem julgamento. O que é compaixão? É piedade. E é a piedade um sentimento que sempre nos induz à prática da caridade. Emmanuel, então, traz algumas historietas para nós pensarmos juntos sobre a atitude nossa diante das dificuldades dos outros. Então, Emmanuel começa dizendo assim para nós: viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava, e anotaste os comentários ferinos de muita gente, o que é muito natural na história de todos nós, quando aparece alguma coisa, algum caso, algum escândalo até, do que é que nós comentamos, do que nós vemos superficialmente. Este é um erro que nós cometemos, mas que ainda nós agimos assim. E ele continua dizendo que ele, o malfeitor, terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado invulgar, ou seja, pessoa de má índole perversa, e que o mundo abomina a presença. Torna-se uma criatura, então, meus amigos, desprezado por todos. Mas Emmanuel diz assim: entretanto, alguém que naturalmente é um espírito de luz, lhe estudou a face esquecida de sofredor, e este alguém observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Alguém que não julga, alguém que sabe que não somos perfeitos e que trazemos muitos conflitos íntimos. É alguém que nos conhece, é alguém superior a qualquer um de nós. Mas vejam, meus amigos, nenhum de nós preocupou-se em saber como aquele malfeitor vivia, quais eram seus conflitos, se era uma criatura que se sentia amado, respeitado, e por ninguém se preocupar com ele,
não souberam despertar nele a compaixão. Então nós vamos perguntar: sou aquele que observa, que analisa sem julgamento? Ou sou aquele que se mantém distante, indiferente, mas julgando? Sou um alguém ou sou um ninguém? É a questão que eu convido vocês a pensarem comigo. Agora, Emmanuel vai trazer uma outra história para nós pensarmos juntos também. Conta ele assim: soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante dos círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém que nós compreendemos como um espírito superior, imantado de luz, lhe enxergou a face oculta e leu nela, vejam que detalhe, inscrita a fogo de aflição. Portanto, segundo Emmanuel, era alguém carregado de dor íntima, trazia o peito ralado de sofrimento. A história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Então, nós vamos comentar agora um trechinho do Evangelho que eu sei que é conhecido de todos nós. Diz Mateus, em capítulo 7, versículo 2: Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. E eu vou trazer para vocês, para nós, um trecho do Evangelho também, uma história que hoje eu considero muito triste, sempre, aliás, eu considerei uma história muito dolorosa. Lembrando que o título é Palavras de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, meus amigos, vamos recordar esta história. Diz ali no Evangelho: então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio e lhe disseram, em relação a Jesus: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Vejam como ela era identificada, sem nenhum nome, sem nenhuma compaixão, sem nenhum respeito. Tratada assim, estas tais. Qual é a vossa opinião? Perguntam a Jesus sobre isso. Diziam então os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, conhecendo profundamente quem estava por ali, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. Mas escribas e fariseus insistiram, perseverando em fazer-lhes perguntas. Ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Jesus, então, torna a abaixar-se e continua escrevendo na terra. E todos eles, ouvindo Jesus, foram saindo um a um, sendo que os mais velhos saíram primeiro. E ficou ali somente Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Disse ele. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco lhe condenarei. Vai, ele recomenda para ela, e não peques mais. Isto é o que nós vemos nas lições do Evangelho.
Mas tem um livro, na verdade eu sei de 2 livros que narram a história desta mulher, do que aconteceu com ela antes e depois desse episódio tão dramático, em que ela ficou exposta socialmente e sendo ainda acusada de um erro que ela cometeu, mas vejam que interessante a história desta mulher. Conta no livro Evangelho, Mulheres do Evangelho, que era uma jovem linda, encantada com a vida, cheia de sonhos e que desejava muito casar-se com um homem de bem. E apareceu então na história da vida desta moça um homem por quem ela se encantou e ele a pede em casamento, ela casa-se com ele e vão tocando a vida naturalmente. Mas chegou um certo momento em que o marido perdeu dinheiro, perdeu todos os recursos para sustentar a mulher. O que ele faz então? Diante da beleza daquela moça, porque era uma moça, ele exige que ela prostitua. E ela teve que obedecer ao marido. E ele então a conduzia para esta vida tão difícil. Os anos foram se passando, ela muito infeliz, começou naturalmente a trazer no rosto traços da sua dor. Já não tinha mais uma clientela tão segura quanto antes. E o marido, que era um homem cruel, decidiu livrar-se dela. E aproveitando então o movimento naquele lugar onde moravam, que era um movimento religioso ali, resolveu levar a mulher até aqueles homens, os doutores da lei, para que ela fosse morta por apedrejamento. Mas Jesus estava lá e deu-se então este diálogo. O que aconteceu com a moça? Ela foi embora daquele lugar, deixou a vida infeliz para trás e a vida foi se passando. Mas curiosamente, eu digo para vocês, porque eu fiquei muito curiosa, o que é que Jesus escrevia na areia? Ele escrevia ali os erros humanos tão naturais que aqueles homens cometiam. E eles foram ler o que Jesus estava escrevendo e foram tomados de vergonha. Por isso, então, os mais velhos, que erraram muito mais, saíram primeiro, porque eles viram ali em cada palavra de Jesus a própria história. E aquela mulher, seguindo a orientação de Jesus e tomada de amor por ele e por todo o seu ensinamento, foi embora daquela cidade. E os anos se passaram, e ali numa casinha que ela construiu, por amor a Jesus, ela recebia as pessoas, os infelizes, os tristes, os doentes, cuidava deles, trazia a palavra de Jesus para acalentar cada criatura. Quando um certo dia o esposo bateu às portas da casa dela, sem saber que era a mulher que ele desprezou um dia. Ela o reconheceu imediatamente, embora ele estivesse tomado pela lepra. Ela a acolheu, cuidou dele, tratou dele e ele conversava com ela todos os dias, não reconhecendo naquela mulher aquela jovem que ele maltratou em vida. Disse ele para ela que no momento em que ele a jogou ali, exposta ao público para ser julgada por aqueles homens, ele foi tomado de um remorso profundo e que ele procurava a esposa para pedir perdão. Ela não se identificou, ouviu a conversa, perdoou naturalmente, continuou tratando daquela criatura, porque ela trazia no coração a compaixão e já não julgava mais. Cuidou dele até mesmo
a sua morte. Eis aí, meus queridos amigos, a história que a gente trouxe, que quando eu encontrei esse texto eu me encantei e pensei logo, tenho que dividir com os amigos o antes e o depois desse fato. Os dois livros que têm essa história, um deles é Primícias do Reino, que é lindíssimo, e o outro que também é um livro espetacular, Mulheres do Evangelho, é muito bom. Bom, então vamos perguntar, quem sou eu nessa história desta mulher? Sou aquele que observa, refletindo, sem julgamento, ou sou aquele que se mantém indiferente, distante, mas julgando? Eu julgaria aquela mulher? Eu a condenaria? Foi a pergunta que eu fiz para mim. Sou alguém ou sou um ninguém? Como diz aqui para nós Emmanuel, nesse trabalho belíssimo que ele traz para nós. E aí ele continua agora trazendo uma outra história para nossas reflexões. Diz ele assim: percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos, inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia? Alguém nimbado de luz, alguém que olha para a criatura e procura compreender profundamente sua história. Este alguém analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e este alguém verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado de desespero. Ninguém procurou suavizar suas dores, aliviar o seu sofrimento. Em algum momento eu me perguntei, meus amigos, se na minha vida, cruzando o caminho com alguém que sofre, se tomei alguma atitude para aliviar a dor do outro. Será que eu tive compaixão em algum momento da minha vida? Novamente a pergunta: sou alguém que observa, analisa sem julgamento? Ou sou aquele que julga, mas fica distante e indiferente, olhando superficialmente a vida do outro? Sou um alguém ou sou um ninguém? Então eu trago para vocês uma história muito interessante que me contaram há muitos anos atrás. A tristeza e as formigas. Vejam só. Era o José. Seu José estava desalentado da vida, tristonho, aborrecido. Suas esperanças não mais se realizariam na casa espírita, em que era um trabalhador. Este era o pensamento dele. A casa trazia novos planos de trabalho que ele não concordava, que ele não aceitava. Mas essa proposta de trabalho novo daria à casa e aos frequentadores um bom desenvolvimento para todos. Mas José, sozinho, tristonho, ficou sim afastando-se da casa, por não aceitar as novas ideias transformadoras para todos. Sentia-se incompreendido e tomou a decisão de abandonar o trabalho no bem a que se dedicara durante toda a sua vida. E ele então ficou assim, dia após dia, e uma tarde, muito pensativo, tristonho, saiu a caminhar, chegou numa praça com aquele sentimento de solidão, sentou ali num banco e ficou pensando, muito desiludido da vida, quando ele vê o movimento das formigas. Elas caminhavam uma atrás da outra, carregando pedaços de folhas para levar o seu formigueiro. E era bem assim, sistematicamente uma atrás da outra. Se alguma das formiguinhas saía do caminho, ela se reorganizava, colocava de novo a folhinha na cabeça
e seguia firme o seu caminho. Ficou ali observando, e ele viu que uma formiguinha caiu, mas vem outra e ajuda aquela formiguinha a entrar de novo na fila carregando sua folha. E enquanto ele observava essa movimentação das formigas, chegou um amigo, um grande querido amigo da casa espírita em que ele trabalhava, um velho conhecido da instituição. Levantou-se silenciosamente, abraçou aquele amigo, mas foi um abraço com muito amor, fraternalmente, silenciosamente, refletindo ainda, e seguiram juntos, como as formigas, rumo ao trabalho. Como este amigo do seu José, que foi acolher o amigo na hora da sua aflição. Fica a minha pergunta, novamente, meus amigos, se em algum momento da minha vida, cruzando o caminho com alguém que sofre, se eu tomei uma atitude de compaixão para aliviar a dor do outro. Como é que foi a minha atitude, não é? Mais uma história de Emmanuel para nós continuarmos refletindo. Tiveste notícia do viciado, socorrido pela polícia, e escutastes os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. Não o acolhemos como queremos ser acolhidos, como queremos ser compreendidos, tolerados e, se possível, amados. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu este alguém, que é um espírito superior. Ele reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Vejamos então, cruzando o caminho com alguém que sofre, tomei alguma atitude fraterna para aliviar a dor do outro? Fui alguém ou fui ninguém? E então Emmanuel vem dizendo para nós assim: quando estiveres identificando as chagas do próximo, e neste mundo, meus amigos, em que vivemos, muitos trazem chagas no coração, trazem dor, trazem angústias, trazem aflições. Então, Emmanuel diz para nós, quando nós identificarmos as chagas de alguém, do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Porque este alguém, um espírito muito iluminado, ele vai compreender, porque vai avaliar profundamente o que se passa com essa ou aquela criatura. Ele sabe o que produziu tanta dor. Às vezes, meus amigos, a vida nos chama para socorrermos o outro. Esse alguém é Jesus, diz Emmanuel, que vê o que não vemos. E Jesus vê o que nós não vemos, porque nos conhece profundamente. Então, Emmanuel nos recomenda, onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. E ele prossegue: em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que, como Jesus vem dizendo para nós, é Pai. Deus é Pai e é Pai de amor, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra, garantir a luz, garantir o calor para nos beneficiar. Então ele garante a face clara da terra durante as horas de luz, em louvor
louvor do dia. Isto é muito delicado, mas muito grandioso também. Então Emmanuel diz assim, que Deus acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Então eu convido os amigos mais uma vez para pensarmos: posso fazer o melhor pelo outro? Tenho compaixão? Quero fazer o melhor pelo outro? Considerando se o outro, seja quem for, é alguém importante para mim. Então vamos pensar, fechando nossa conversa, sou aquele que observa, que analisa sem julgar? Ou sou aquele que se mantém distante, indiferente? Eu sou um alguém ou um ninguém? E lembrando as palavras de Jesus, não julgueis, para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. Meus amigos, eu quero agora convidar a todos para nós fazermos uma vibração de amor, de compaixão por este planeta que é nossa casa, liderada por Jesus, que cuida amorosamente de cada um de nós. Então nós vamos fechando nossos olhos e buscando no nosso íntimo a presença de Jesus, que vê o que nós não vemos, que conhece a cada um de nós, que sabe das nossas intenções. Assim, nós vamos pedindo ao Senhor da vida que cubra com bênçãos de luz os dirigentes da Rússia e da Ucrânia, para que eles possam ter um pensamento humano, fraterno, de respeito por toda a humanidade, mas pelo seu povo, pelos russos e pelos ucranianos que sofrem amargamente por uma luta que não desejam, mas que são obrigados a viver provisoriamente esta dor. Pedimos, Jesus, que cubra-os com um manto de luz, mas que encontre uma brecha no pensamento dessas duas criaturas que trazem na vida enorme responsabilidade pelo povo da sua terra. Pedimos por eles. Pedimos ainda, Jesus, por todo o nosso planeta, que haja luz, que haja muita paz. Minha gratidão a todos, meu carinho e até breve, quando ficarmos novamente juntos, trazendo a mensagem de Jesus. Muita paz para todos, que Jesus abençoe a todos nós. Deixa eu abrir o microfone, senão o pessoal não me ouve. Que assim seja, Nilza. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu carinho, por você dispor aí do seu tempo, gravar pra gente essa palestra, né, e essa vibração especial aí, por toda essa situação, né, que estamos vivendo nesse momento, né, nesse final do mês de fevereiro, né, depois de toda a pandemia, né, quase 2 anos de pandemia, né, a gente achou que não veria esse tipo de coisa mais, mas infelizmente, né, a pandemia não foi suficiente, né, para tocar o coração de algumas pessoas nesse sentido de se evitar males maiores. Mas Deus está no comando de tudo, Jesus, o governador da terra, está no comando de tudo. Que a gente não perca jamais, né, a confiança e a fé em Deus de que as coisas vão melhorar realmente.
Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje, assistindo mais essa palestra, encerrando, né, o mês de fevereiro de palestras aqui do Jefa Sorocaba. Mas na quinta-feira agora, dia 3 de março, estaremos começando um novo mês, estaremos de volta aqui em mais uma palestra online. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, que Jesus esteja nos lares e nos corações de todos vocês. Tchau.